Aí aqui eu ficaria com 32 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 2 vezes... Aí aqui eu vou fazer o seguinte. 16 sobre 100, eu vou escrever assim, ó, 16 sobre 10 ao quadrado. Já que aqui eu tenho uma potência de 10, então é interessante eu transformar todas as minhas outras potências de 10 para notação científica. Tipo, aqui eu tenho 100, que é um múltiplo de 10, aí eu vou aqui, ó, e transformo em notação científica. É interessante fazer isso para a gente realizar os cálculos com mais facilidade. Então, ficaria aqui vezes A ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar multiplicando 2 e o 10 ao quadrado. Eu ficaria com 32 vezes 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4. Aí eu ficaria aqui que isso é igual a 1 vezes 16 vezes a amplitude ao quadrado. Aí no caso aqui, eu vou ficar com 32 vezes 2, isso dá 64, vezes... Aí aqui, ó, tem uma multiplicação de potências de mesma base. Aí como é que eu resolvo isso? Eu repito a base e somo os expoentes. Isso daqui vai ser igual a 1 vezes 16, que vai dar o próprio 16, vezes A ao quadrado. Aí eu fico com 64 vezes 10, aí 2 mais menos 4. Isso daqui eu faria jogo de sinal. 2 menos 4, isso dá menos 2. Então aqui ficaria menos 2. Isso daqui é igual a 16 vezes A ao quadrado. Aí o A ao quadrado, ele é igual a 64 vezes 10 elevado a menos 2, dividido para 16. 64 dividido para 16, isso dá 4. Aí ficaremos com 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aí aqui nesse 10 elevado a menos 2, eu vou aplicar uma propriedade da potenciação para facilitar minha conta, que seria a seguinte. Quando eu tenho A elevado a menos n, isso daqui é igual a 1 sobre A elevado a n. Se eu tivesse aqui, por exemplo, A elevado a menos 2, isso daqui é igual a 1 dividido por A elevado a 2. Então, eu vou aplicar isso daqui nesse 10 elevado a menos 2. Aí eu ficaria com 10 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 2. Aí eu ficaria aqui com 4 vezes 1 sobre 10 elevado a 2, que é justamente 100. Então, minha amplitude ao quadrado ela é igual a 4 dividido para 100. Aí, minha amplitude ela vai ser igual a raiz de 4 sobre 100. Aí, aplicando aquela propriedade da radiciação de uma fração, eu vou obter o seguinte: raiz de 4 dividido pela raiz de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Então, a amplitude aqui foi de 0,2 metros. Essa daqui é a amplitude do movimento. Aí a letra D, ele pede a frequência. Letra D é a frequência. A frequência para uma oscilação, ela é dada como sendo 1 sobre o período. Eu sei o valor do período. Aí, isso daqui seria 1 sobre o período aqui da letra A, ele deu 3π sobre 2. Aqui eu teria 3π sobre 2, certo? Aí, como é que eu resolvo isso daqui? Eu imagino que o numerador tem o denominador 1, aí eu tenho uma divisão de fração. Isso daqui ficaria a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3π, perdão, 1 vezes 3π daria o próprio 3π. Aí essa daqui seria a frequência. No caso aqui, o meu período,
ele está em segundos. Aí a unidade de medida de frequência seria os 1 sobre o segundo, que é a mesma coisa que o segundo elevado a menos 1, que seria a mesma coisa que o Hertz, certo? Aí agora, a letra E. Ele pede as funções horárias da posição e da velocidade para a fase inicial igual a π. Aí vamos lembrar como é que são essas funções. A função horária da posição para o MHS seria x de t é igual à amplitude vezes o cosseno da fase inicial mais ômega vezes t. Aí o x de t seria igual à amplitude que a gente descobriu e é aqui, ó, 0,2 metros. Aí eu vou colocar aqui, ó, 0,2 vezes o cosseno. A fase inicial, aqui, ele disse que era π. Aí eu vou colocar no lugar da fase inicial π, mais ômega, que aqui a gente descobriu na letra B, e foi 4 sobre 3. 4 sobre 3, vezes o tempo que seria dado. Aí eu consigo descobrir aqui a posição desse meu carinha. Aí essa daqui é a equação horária da posição para esse movimento. A equação horária da velocidade, ela é igual aqui a menos ômega A vezes o seno da fase inicial mais ômega vezes t. No caso aqui, esse menos, ele indica apenas que a velocidade está apontando para o sentido contrário da minha trajetória. Se ele estivesse vindo aqui de mais A para zero, que seria a posição de equilíbrio. Aí o vetor velocidade, a setinha da velocidade, ela é contrária à direção que eu supus aqui que seria a positiva. Aí se ela tem mesma direção, porém sentido contrário, eu coloco menos, ok? Se ele tivesse aqui a velocidade ele indo de menos A para o equilíbrio, essa velocidade está na mesma direção que aqui o meu eixo, que eu disse que era o positivo, certo? Aí eu vou até colocar assim. Aí, no caso, a velocidade de menos A para aqui zero, ela ficaria positiva. Ó, aqui não é um menos, com menos daqui da amplitude, menos com menos daria mais. A velocidade seria positiva, então o deslocamento desse cara seria de menos A para a posição de equilíbrio. Quando a velocidade é negativa, está dizendo que ele está indo de A para o equilíbrio, certo? Ele está indo nessa direção daí de mais A para o equilíbrio. Aí ele pode passar, claro, é só estou dizendo a direção não, perdão, o sentido do movimento. Ele está indo de mais A em direção ao equilíbrio. Aí a velocidade é negativa. A velocidade é positiva quando ele está indo de menos A para o equilíbrio, nesse sentido aí. Aí, no caso, eu vou ficar que a velocidade em função do tempo é igual a menos, aí ômega a gente viu que era 4 terços, vezes a amplitude, que é 0,2, vezes o seno da fase inicial, que era π, mais ômega, que é 4 terços, vezes o tempo. Eu só ajeitar esse 4 aqui. E aqui eu teria a fórmula da velocidade. Aí eu poderia até resolver aqui, ó, esse 4 terços vezes 0,2. Aí eu vou resolver aqui em cima. 0,2 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 4 dá 0. Eu tenho uma casa aqui decimal após a vírgula, a minha resposta também tem que ter. Aí eu ficaria que a velocidade seria igual a menos 0,8 dividido para 3, vezes o seno de π mais 4 terços de t. 4 terços vezes t. Certo? Aí essa daqui seria a minha equação para a velocidade. E assim conseguimos determinar todas as letras que foram pedidas.